Oi pessoal, tudo bem? Finalmente consegui vir aqui para fazer o relato do meu parto. Então, se você está chegando agora no meu canal, seja muito bem-vindo. Recentemente eu tive bebê, então tem alguns vídeos relacionados à maternidade também no meu canal e outros assuntos também. Então, antes de também falar sobre o relato, já vou pedir para vocês deixar o like e se inscrever se você chegou agora e me acompanhar também no meu Instagram, que é Bá Santana Oficial. A data prevista do parto, gente, era dia 15 de fevereiro, então chegou dia 15, eu já estava com 40 semanas e nada da Zoe aparecer. Ela gostou muito de ficar no forninho, mas eu confesso que eu fiquei muito ansiosa, porque na minha cabeça ela ia nascer com 39 semanas, já estava tudo pronto, eu já estava muito indisposta, mas também eu não estava sentindo nenhum tipo de dor, assim, de contração, nada, somente as contrações de treinamento que acontece mesmo nesse período, mas assim, e indisposição só que é normal da gravidez. Eu não estava sentindo nada assim que fosse um sinal para poder ir para o hospital e tudo. Então aconteceu de dar 40 semanas e nada dela nascer. E eu fiquei muito preocupada, porque, gente, eu acabei lendo muita coisa na internet, tem que até tomar muito cuidado com o Google, porque, gente, a gente acaba pesquisando muita coisa, então é bom conversar com o profissional mesmo, o médico, que ele vai tirar as melhores dúvidas da gente. Então, como eu fiquei muito com isso na minha cabeça, de preocupada, se passar do tempo, dela ficar e acontecer alguma coisa, então essa ansiedade acabou me atrapalhando um pouquinho. E aí eu conversei com a minha médica, se caso ela não nascesse até 41 semanas, eu ia esperar só mais uma semana no caso, e a gente, para tentar fazer alguma coisa, ou fazer a cesárea, ou induzir, mas na verdade eu falei de indução mesmo, eu não estava muito segura de fazer cesárea. E ela me deu a opção, me disse, minha médica, que eu poderia sim escolher induzir o parto para o parto normal, né? Porque já estava nas 40 semanas ali. Mas, gente, no fundo, sabe quando você não tá segura disso, você queria muito que fosse um parto espontâneo? É isso que eu tava pedindo para Deus. Eu orei e pedi um parto espontâneo, um parto normal. Então, mesmo assim, a minha médica fez uma cartinha pra gente poder induzir na sexta-feira, que na sexta-feira seria dia 21 de fevereiro, né? Então, ela deixou essa cartinha no consultório e eu ia pegar a carta na quarta-feira, isso. Na quarta-feira eu ia lá retirar essa carta para poder, na sexta, dia 21, fazer essa indução. Mas, gente, dia 18, eu acordei assim, fui fazer xixi normal e o meu tampão saiu no dia 18. Na verdade, durante a gravidez já tava saindo algumas coisinhas assim, mas isso me confundiu muito, eu pensei que era o tampão, não era. O tampão é um negócio bem melequento, assim, grandinho, saiu na calcinha e aí eu já identifiquei que poderia ser alguma coisa assim de tampão, e aí eu mandei a foto para minha médica e realmente era, mas também não estava sentindo nenhuma dor. Ela perguntou se eu estava tudo bem, estava tudo bem. E aí eu continuei o dia normal, de manhã que eu vi que tinha saído o tampão, mas até então eu fiquei em alerta, né? Porque isso é um dos sinais, assim, mas poderia ser daqui uma semana ou até antes que o neném ia nascer, mas até então eu não estava com nenhuma dor. E quando a gente completa 40 semanas, tem que ficar indo com frequência, né, para fazer aquele exame cardiotoco. Então, é isso que eu fiz. Eu ia um dia sim, um dia não, para acompanhar os batimentos cardíacos da neném. Então, eu fui no hospital também e chegando lá, eles fizeram o exame de toque, né? Então, eu já estava com 3 centímetros de dilatação, já estava começando a evoluir aí. Eu fiquei um pouquinho esperançosa, né, que nessa semana poderia acontecer alguma coisa, mas já estava certo que na sexta, se não acontecesse nada, eu ia para o hospital de qualquer forma para poder induzir. Então, no dia 19 à noite, gente, na quarta-feira, eu comecei a sentir umas dores nas costas muito estranhas, assim, diferente, assim, de tudo que já tinha sentido, suportável, mas aí eu fiquei mais quietinha, mais na minha. E também, em seguida, eu tive disenteria, assim, ia no banheiro e, gente, era disenteria mesmo. Mas eu não tinha comido nada assim, anormal, sabe? Comi comida normal, mas veio essa disenteria, né? Então,
já fiquei também um pouco preocupada. Mas aí deu uma passada, eu fiquei de boa, assim, quietinha na minha, prestando atenção nos sinais. E aí, gente, às 3 da manhã eu comecei a ficar com contração. Então, contração de treinamento é muito diferente de contração mesmo, a real, né? Eu senti muita cólica, assim, imagine uma cólica de menstruação, mas mais intensa. Então, era muita cólica intensa, as costas, assim, doendo demais. E a minha barriga ficou dura, então eu já identifiquei que eram as contrações mesmo, vinha muito forte, mas a gente começou a cronometrar, eu e meu marido, a gente começou a cronometrar e ver se ela estava espaçada ou ritmada, né? Então ainda estava espaçada, vinha de 14 a 15 minutos, num período de duração de 50 a 49 segundos. Então, ainda estava tranquilo, mas assim, quando vinha, gente, era muito forte. E aí eu esperei, assim, até 6 da manhã. Quando deu umas 7 da manhã, eu mandei uma mensagem para minha doutora e contei tudo o que aconteceu para ela. Eu esperei realmente, gente, porque na minha cabeça o maior sinal era a bolsa estourar. Como a minha bolsa não tinha estourado, eu tava esperando que aí seria o sinal para poder ir para o hospital, mas não. As contrações minha médica já pediu para eu ir e arrumar tudo que poderia ser mesmo eu já estaria entrando em trabalho de parto. E realmente, gente, aí nós arrumamos todas as coisas, pegamos, né, porque já estava tudo organizado, e aí nós fomos pro hospital. Cheguei lá umas 9h30, já com as contrações, mas ainda estava no mesmo tempo, assim, não tinha mudado nada. E aí eu também acompanhando. E aí eu fui internada 10h30 da manhã do dia 20 de fevereiro. Gente, assim, ali eu já vi a mão de Deus, porque lembra que eu falei pra vocês que na sexta eu ia induzir, né? A gente ia induzir o parto. Então, assim, Deus foi muito fiel, eu fui muito detalhista em tudo que eu pedi pra Deus, e até isso Ele cuidou, né? Foi muito assim da minha ansiedade também. Como eu fiquei ansiosa, eu acabei falando com a minha médica e ela respeitou super, né? Ela fez essa cartinha e acabou que eu nem peguei essa carta, gente, porque como eu passei mal já na quinta, né? Então eu já tava lá 10h30 para internar. E assim, foi espontâneo mesmo, porque quando eu encontrei com a minha médica, eu já tava com toda a roupa e tal, pronta para poder fazer o procedimento, eu já estava com 6 centímetros de dilatação. Ela fez o exame do toque, então assim, já estava evoluindo mesmo, assim, sabe? E eu entrei realmente em trabalho de parto e eu fiquei tão feliz, assim, que foi espontâneo. E aí, gente, ali eu vi a mão de Deus também cuidando de tudo, sabe? E mesmo eu estando com 6 centímetros de dilatação, as minhas contrações ainda estavam espaçadas, então precisava que elas ficassem ritmadas, né? Então a minha médica sugeriu de colocar soro para poder acelerar isso. E gente, depois que pôs o soro, meu Jesus, aí o bicho pegou. E aí, como estava evoluindo as contrações, eu precisava fazer alguns exercícios, né? Então, eu fiquei fazendo bastante exercício na bola para poder também ajudar que a bebê encaixasse mais, né? Descesse um pouquinho. Então, eu fui fazendo um número 8, maravilhoso esse exercício. E aí também eu fui transferida para a sala mesmo de parto, então uma sala maior, onde seria o parto. E mais uma vez, a minha médica fez o exame de toque. Gente, esse exame é feito muito assim, quando você entrou em trabalho de parto. E quando ela fez, eu senti muita dor, assim, de chorar. Eu fiquei muito mal, debilitada, mexeu muito com o meu psicológico. E ali eu
tava com 8 centímetros de dilatação e eu pedi analgesia, porque o médico já tinha ido lá se apresentar pra mim, mas até então eu pensei que eu ia conseguir. Eu fui deixando, porque eu estava bem realmente, mas nessa hora, assim, do exame que ela fez mais uma vez e doeu demais, comecei a chorar desesperada. E aí eu pedi analgesia. E aí foi feito todo o processo, né, que é dolorido da analgesia, mas depois, gente, que faz efeito, você é outra pessoa. E aí, amor, como é que você tá? Gente, isso aqui é um desafio, viu? Agora são 2h55. Isso. O Du também tá com essa roupinha aqui. Gente, tem sido assim um parto muito maravilhoso. Deus tem cuidado de tudo. Depois eu vou falar pra vocês. Mas as contrações foi as piores. Sofreu, né, amor? Sofri, mas eu esperei até 8 centímetros de dilatação, aí eu pedi anestesia. Mas depois que vem a anestesia, você fica outra pessoa. Olha a minha cara. Se vocês vissem como eu estava. Foi difícil, assim, né? Mas você conseguiu. Realmente, até brinquei, falei, o anjo apareceu. Porque, gente, foi maravilhoso, assim. Depois eu fiz os exercícios de novo. E aí, foi feito mais uma vez o exame de toque. Mas, assim, como eu já estava anestesiada, eu não senti nada, assim. Não senti absolutamente nada, foi tranquilo. E como eu falei pra vocês, a minha bolsa não tinha estourado. Então, a minha médica ali mesmo acabou estourando a bolsa, eu só senti um ploft, parecia uma bexiga estourando e tranquilo, porque já estava anestesiada. Depois eu fiz uns agachamentos e treinei alguns exercícios de respiração, né, para poder fazer a expulsão do bebê. E às 4h da tarde a gente já estava ali, tudo preparado para a Zoe nascer. Eu escolhi fazer na maca mesmo, só mudei a posição das pernas, que, gente, hoje em dia você pode escolher fazer na banheira, tem vários tipos de jeito para ter seu bebê. Mas eu já estava ali mesmo, então eu acabei ficando na maca de uma forma que a minha perna ficasse mais confortável e comecei a fazer as forças, gente. Mas o meu maior medo era fazer o número 2 na hora que estivesse fazendo a força. Então ali demorou um pouquinho. Aí meu marido falou, amor, esquece isso. Para de ser bitolada. Quando eu relaxei, gente, eu consegui fazer a força. E aí a Zoe nasceu, 4h21 da tarde. Foi o dia mais lindo da minha vida, assim, eu nunca imaginava, gente. Eu vi a mão de Deus ali em tudo, assim, como eu falei pra vocês, Ele cuidou de tudo, de todos os detalhes. E como eu tinha pedido pra Ele me ajudar, e se fosse da vontade dEle, pra ser um parto normal. E foi tudo muito mais, assim, do que eu imaginei. Foi lindo, gente. E a Zoe nasceu com 3,60 kg, nasceu com 49 centímetros e é linda, saudável. Gente, tô aqui, ó, com a Zoe. Ó, já tá com a mãozinha na boca. Ai, a gente não liga. Olha minha cara, tô acabado de cansada. Olha essa princesinha. Eu tive laceração, que é o cortezinho que, na verdade, a bebê mesmo acabou fazendo, né, na saída dela. E minha médica deu uns pontos lá, mas isso, gente, não é nada pela alegria que eu senti, que eu estou sentindo de ter minha filha nos meus braços. E é só cuidar mesmo, né, depois teve todo o cuidado que eu tive que fazer, medicações e tudo, mas eu fiquei muito realizada, assim, de tudo que Deus fez. E o que eu quero falar pra vocês é que, lógico, se eu tivesse que fazer a cesárea, ia ser o mesmo sentimento, sabe? Eu realmente quero mostrar pra vocês o quanto Deus cuidou de mim, todos os detalhes, o quanto Ele me transformou, mudou minha cabeça. Independente se eu tivesse feito outro tipo de parto, eu estaria aqui contando na maior alegria pra vocês também, tá? Então não se prenda a isso, porque tem casos que vai ser necessário fazer a cesárea, mas isso não se torna você menos mãe, tá bom? Então é isso, esse foi o relato do meu parto, espero ter ajudado vocês, você que é grávida.
e tá para ganhar. Boa sorte, que Deus abençoe você no seu parto. E não esquece de deixar o seu like, me acompanha lá no Instagram também e deixar o seu comentário para mim, tá bom, meus amores? Um super beijo. A gente se vê no próximo vídeo e tchau, tchau.